Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Na videoaula de hoje, nós vamos propor dois exercícios em que o aluno vai aplicar as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm para resolvê-los. O primeiro exercício é esse. Determine a corrente I0. Então, a corrente I0 é a corrente que circula pelo resistor de 10 ohms. E o circuito possui duas fontes independentes. Uma fonte de tensão, cuja diferença de potencial nos terminais da fonte é 120 volts. E uma fonte de corrente, cuja corrente fornecida pela fonte é 6 amperes. Percebam que a fonte de corrente ela tem uma flecha com o sentido da corrente, ok? Então, um exercício como esse, o aluno não pode simplesmente utilizar o conceito de resistência equivalente e aplicar a lei de Ohm diretamente, porque nós temos aqui duas fontes. Então, o resistor de 10 ohms e o resistor de 50 ohms, eles não estão nem em série, nem em paralelo. Portanto, aqui nós temos que já utilizar uma ferramenta de análise um pouco mais avançada, que seriam as leis de Kirchhoff. Então, vamos à solução do exercício. Então, para facilitar a solução do exercício, o que é que eu fiz aqui? Eu dei nome aqui às diferenças de potencial e às correntes envolvidas no circuito. Então, a corrente que circula pelo resistor de 10 ohms é uma corrente zero. A corrente que circula pelo resistor de 50 ohms é uma corrente I1. A queda de tensão sobre o resistor de 10 ohms é V0. E a queda de tensão sobre o resistor de 50 ohms é V1. Então, com isso, eu vou poder escrever equações a partir da aplicação das leis de Kirchhoff. Então, essa primeira equação eu obtive aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes, tendo como referência o nó B. Então, eu estou falando, tendo como referência o nó B, eu estou querendo dizer que eu apliquei LKC ao nó B. Não estou dizendo que eu coloquei a referência do meu circuito no nó B. Provavelmente, a referência aqui do meu circuito eu vou colocar onde? No nó C. Seria o nó mais apropriado para eu inserir a minha referência. Então, aplicando LKC ao nó B, eu obtenho esta equação. I1 menos I0 menos 6 igual a 0. Como que eu cheguei nessa equação? Eu considerei que todas as correntes que estão saindo do nó B são positivas. Consequentemente, as correntes que estão chegando são negativas. Então, analisando bem o circuito, a gente percebe que a corrente I1 está saindo do nó B. Por isso, I1 positivo na equação. E as correntes I0 e a corrente fornecida pela fonte de corrente de 6 amperes estão chegando ao nó B. Por isso, o sinal algébrico negativo. Computando todas as correntes, fazendo o somatório, a soma algébrica, depois de somá-las todas, eu tenho que igualar a zero, que é o que diz a lei de Kirchhoff para as correntes. E agora eu vou aplicar LKT ao laço que contém a fonte de tensão e os resistores de 10 e 50 ohms, ou seja, esse laço mais à esquerda. Vou considerar que as elevações de tensão possuem sinal algébrico negativo e as quedas de tensão sinal algébrico positivo. Então, saindo do terminal negativo da fonte, ponto C, até o ponto A, eu tenho uma elevação de tensão. De quanto? 120 volts. Então, por isso que na equação aparece menos 120, que é a elevação de tensão devido à fonte. Do nó A ao nó B, eu tenho uma queda de tensão, V0, positiva. Só que se eu aplicar a lei de Ohm aqui no caso, eu sei que a queda de tensão em um resistor é a resistência multiplicada pela corrente. Então, a resistência é 10 e a corrente é 0. Então, por isso, mais 10 e 0. Então, o sinal positivo é porque é uma queda de tensão. E eu estou considerando que as quedas de tensão possuem sinal algébrico positivo. E 10 e 0 é devido à lei de Ohm. A queda de tensão em um resistor é a corrente que circula por ele multiplicado pela sua resistência.
mais a queda de tensão sobre o resistor de 50 ohms, que é mais V1. Mas também vou aplicar a lei de Ohm aqui direto, e eu sei que mais V1 é igual a 51. Então eu tenho aqui duas equações e duas incógnitas. Eu tenho um sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas, em que eu posso utilizar o método da substituição, isolar uma das variáveis e substituir na outra. Resolvendo as equações, eu encontro que I0 é igual a menos 3 amperes e que I1 é igual a 3 amperes. A corrente I0 com sinal negativo significa que o sentido da corrente I0 não é o sentido que eu admiti. Eu admiti a corrente I0 como indo do nó A para o nó B. Porém, o sentido real da corrente I0, ela está indo do nó B para o nó A. Então é isso que quer dizer o sinal negativo que aparece na corrente I0. I1 é igual a 3 amperes. Então, como I1 é positivo, o valor de I1 é positivo, então isso significa que o sentido de I1 é exatamente esse que está assinalado aí no circuito. Então vamos a mais um exercício. Determine a tensão V0. E aqui nós temos uma fonte de tensão dependente, que depende da corrente no circuito à esquerda. Então aqui eu tenho dois circuitos. O circuito da esquerda é independente e o circuito da direita ele depende da corrente que circula pelo circuito da esquerda. Portanto, vamos à solução do circuito. Então nós sabemos que a lei de Ohm diz que a queda de tensão em um resistor é igual à corrente que circula por ele multiplicado pela sua resistência. O fato do resistor no circuito da esquerda, o resistor de 6 ohms, está em paralelo com a fonte, isso faz com que a diferença de potencial nos terminais do resistor seja exatamente igual ao potencial da fonte. E o resistor de 6 ohms multiplicado pela corrente que circula por ele, 6Is. A diferença de potencial no resistor, 10, é igual à corrente que circula pelo resistor e S multiplicada pela sua resistência, aplicando LKT ao circuito da direita. Então eu tenho que 3Is é igual a 2I0 mais 3I0. Com isso eu posso determinar quem é a corrente I0 e sabendo quem é I0, eu sei quem é V0. V0 é 3I0. Portanto, como I0 é igual a 1 ampere, V0 vai ser igual a 3 volts. Então, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.